primeira vez que eu cheguei aqui, eu fiquei impactado pela própria estrutura do prédio. Eu me lembro, eu fiquei fascinado sobretudo pela escultura da Urânia lá fora e também pela imagem do Cronos. Essa pintura realmente mexeu muito comigo. E quando eu olhei para a luneta, essa luneta que é uma luneta centenária, então eu fiquei imaginando como seria o céu de Porto Alegre no século XIX. O observatório, ele começa sua construção em 1906 e é inaugurado em janeiro de 1908, ligado à Escola de Engenharia de Porto Alegre. E a função principal era fornecer a hora certa para Porto Alegre e, logo em seguida, implantar estações meteorológicas no interior do estado. Então, era Instituto Astronômico e Meteorológico. Essa era a denominação. Então, os primeiros instrumentos foram comprados da Casa Gautier para fazer as medidas do céu e dali obter a hora certa, juntamente com o primeiro relógio de pêndulo, Joseph. Ele tem a característica de ser um relógio astronômico. O observatório ele é um prédio centenário, ele é um observatório astronômico, mas também é um museu. A gente tem uma luneta centenária, a gente tem círculos meridianos que não são mais usados e que fazem parte do acervo histórico do observatório. Nós temos aqui na cúpula um telescópio que foi fabricado em 1907 pelo fabricante de instrumentos ópticos chamado Paul Gaultier. Então, pessoal, inicialmente a gente abre a trapeira, que é o nome desta janela, é a abertura da cúpula, né? Abrimos a trapeira com essas correntes. Lembrando que em 1908 ainda não tinha eletricidade aqui nesse local. Depois de aberto a cúpula, o segundo momento é direcionar essa abertura para o objeto que a gente quer observar, tá? O prédio foi construído exatamente nos pontos cardeais aqui. A entrada do prédio é para a oeste. Então, a gente pode direcionar a abertura. A cúpula pode ser rodada para o lado esquerdo ou para o direito. Ela anda 360 graus. Então, depois de direcionado para o objeto que a gente quer observar, a gente pode levar o telescópio até o objeto. Direciona-se a objetiva para o objeto que a gente quer observar. E esse telescópio é de montagem equatorial. E como eu falei inicialmente, não havia eletricidade aqui, então o construtor desse instrumento bolou um sistema de relógio, que é aquela caixinha que vocês estão vendo ali, que faz com que o telescópio acompanhe o movimento aparente do céu. Então, como o nosso planeta está fazendo um movimento em direção do leste, os objetos no céu estão passando em direção do oeste. A função do relógio é fazer com que o telescópio acompanhe o movimento do céu. Em funcionamento no seu local original, é um dos poucos aqui na América do Sul. A gente consegue observar planetas, aglomerados e algumas mini-galáxias com ele. E ali fora, no terraço, a gente coloca o outro telescópio, que é eletrônico, né? Então ele é bem mais fácil de fazer uma varredura do céu, é bem mais rápido. E a gente deixa a Gautier, que é o nome do telescópio aqui, a gente deixa ele num objeto só para evitar desgaste, né? A gente consegue fazer observações de planetas, das crateras da Lua, especialmente ele é um telescópio dito escuro. É uma característica, ser escuro permite observar objetos brilhantes. E ele, apesar de ser o maior instrumento que nós temos utilizado na observação, esta luneta aqui atrás era a mais importante, porque é ela que calculava a hora.
Não havia celulares, não havia TV, não havia a hora na telinha do computador. Como saber essa hora certa? Então esse era um problema, um pouco complicado de explicar, mas era assim, media-se as estrelas e isso era registrado num cronógrafo, registrador, e transformado em hora, que era então segurada essa hora no relógio principal. No início era um pouco problemático, porque não havia um sistema de fornecimento externo de hora certa. Então, a partir de 1912, chega um astrônomo alemão, o Friedrich Röntgenführer, e instala o primeiro sinal externo na torre do Instituto Ginasial Júlio de Castilhos, que pertencia à Escola de Engenharia, atual prédio das Faculdades de Ciências Econômicas, e instala uma lâmpada vermelha no teto, no torreão, acima, e todo dia, às 19h55, acendia a luz, era o sinal preparatório, e às 20 horas exatamente desligava a luz. Então as pessoas tinham a noção e acertavam seus relógios de bolso, aqueles com correntinha e tal, que vai no bolso do colete, acertavam a hora assim. Nós temos vários instrumentos ligados à astronomia e o trabalho que nós fazemos hoje é basicamente a divulgação, a difusão do conhecimento em astronomia, né? Nós recebemos escolas, nós recebemos grupos de pessoas que agendam pela página do observatório, né, na internet, e também recebemos visitantes, né, de todos os lugares, alunos da URGS, professores, técnicos, né, para fazer essa divulgação do conhecimento em astronomia. Não é um local específico para os alunos de astrofísica ou para as disciplinas da física. É um espaço aberto para a comunidade, né? A gente está aberto aqui para visitas diariamente. É entrada franca, então a gente tem esses dois perfis de visita, né? A visita para observação do céu, né, que a gente oferece para escolas e público em geral, e ao mesmo tempo também a gente tem atividades internas aqui que a gente oferece, que é conhecer o museu e o acervo, né, e também palestras assim relacionadas ao tema, né, nosso aqui, que é a astronomia. E para as escolas a gente tem um certo roteiro e diz assim: observamos Júpiter. Como vocês acham que Júpiter é? Se eu descer em Júpiter agora, o que acontece? Vocês vão encontrar a Terra, qual é a temperatura, etc. É o que a gente chama de planetologia comparada. Compara-se os planetas com a Terra, né, que é o nosso modelo padrão, e, bom, se você descesse em Marte, o que te aconteceria? Né? Então, todas essas perguntas são feitas e é uma maneira de questionar eles, de fazer eles raciocinarem sobre o mundo onde eles vivem. No térreo, principalmente, a gente conta a história do observatório, né? É um espaço que tem mais ali a torre, que é a torre da luneta ali, e mais essa parte ali dos painéis que contam um pouco a história do observatório astronômico. No primeiro andar, a gente tem aqui uns instrumentos, né? Então, por exemplo, aqui os teodolitos, né, que a gente tem aqui nessa vitrine. Os outros instrumentos aqui, os instrumentos magnéticos, né, o barômetro, são instrumentos aqui de medição. E a gente tem outros instrumentos aqui também, por exemplo, o telúrium. Ele simula a incidência do Sol de acordo com a estação do ano. Já no segundo andar ali a gente tem a temática da hora, né, que a gente tem os relógios, o Cronos, e é o local onde a gente faz normalmente as nossas palestras ali com os alunos. No terceiro andar tem a cúpula, onde a gente tem a nossa luneta ali, e tem o terraço, que é onde a gente faz também ali a observação do céu com o nosso telescópio eletrônico. E a gente desenvolve atividades de pesquisa, de ensino e de extensão, né? Então, basicamente, a gente faz atividades voltadas mais para a educação, a parte de pesquisa em educação científica, em divulgação da ciência. Na parte de ensino, a gente dá suporte às atividades do Departamento de Astronomia, né, do Instituto de Física,
há uma disciplina específica chamada Explorando o Universo. Explorando o Universo é uma disciplina da URGS que, apesar de tratar da nossa temática que é astronomia, só 25% dos alunos são alunos especificamente dos cursos da física, né? Lá na física, no Vale, a gente oferece a parte teórica e aqui no Observatório a gente oferece a parte observacional. Por semestre a gente tem cerca de 300 alunos e uma lista de espera grande. Então, realmente é uma disciplina que é básica, é uma disciplina que não exige muita matemática, é uma disciplina que varre todos os campos da astronomia, desde a astronomia de posição até cosmologia. E temos estudantes de história, de direito, medicina, pedagogia, física. Então, o perfil assim, é bem diversificado, né? Em função do fascínio, talvez, que essas pessoas têm com o universo, com os astros, né? Porque eu acho que a astronomia ela tem esse potencial, né, de nos fazer pensar sobre as grandes perguntas, né? Por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, estamos sozinhos no universo? Que são perguntas filosóficas e que interessam a todos nós, né? Então eu acho que esse é um dos motivos que essa disciplina faz tanto sucesso entre os estudantes. Tem aquele fascínio em saber se existe alguma coisa lá fora, né? E a resposta, né? Existe vida, existe alguma coisa além, né, daqui, né? Eu acho que as pessoas buscam essa resposta. A astronomia eu acho que é uma ciência encantadora mesmo, assim, né? Porque ela remete a gente à origem, né? As nossas origens, né? De onde o homem surgiu, de onde surgiram, né, os elementos. Eu acho que essas questões aí sempre são movimentadas a partir dessa ótica assim dos astros, né? Porque a gente também se percebe de um ponto de vista macro e micro, né? Porque a gente começa a ver que a gente perto do universo é muito menor do que a gente se percebe aqui dentro da Terra em si, né? Quando a gente olha para o céu estrelado, sempre traz para nós essa conexão direta que a gente tem com o universo, né? Os elementos químicos que compõem o nosso corpo são formados nas estrelas. Então eu acho que, de certa maneira, a gente tem essa conexão direta e, às vezes, até subjetiva, abstrata. A gente não sabe de onde vem esse sentimento que a gente tem pelos fenômenos astronômicos, mas eu acho que está relacionado a isso, né? A essa conexão nossa, direta, de seres humanos com o universo. É um desafio nesse sentido, de pensar esse espaço como um equipamento, sobretudo, de cultura, de promover a cultura. Então, eu não quero simplesmente que as pessoas venham para cá para observar o céu, simplesmente. Eu quero que as pessoas observem esse céu e façam essas reflexões históricas, filosóficas, né? Por que eu estou aqui? Por que esse prédio está aqui? Por que a gente observa o céu? Qual a importância desse acervo? Então, nesse sentido, eu diria que é um desafio. A nossa atividade ela é feita com muito amor também, assim, sabe? As pessoas que trabalham aqui também são muito envolvidas por esse sentimento. Não é só aquela questão de, sabe, estou trabalhando ali porque é um local como qualquer outro. Assim, realmente é um espaço diferenciado, né? Um prédio histórico, de uma temática também assim que encanta as pessoas, né? Bom, eu me sinto bem fazendo esse trabalho, né? Porque além do contato com o público a gente pode divulgar a questão histórica e a questão da ciência também, né? E trabalhar com grupos das mais variadas idades, né, também. É uma satisfação, né, de estar interagindo com as crianças, assim, ver o brilho nos olhos delas, né, quando elas veem o telescópio. Então elas já querem botar o olho, querem observar, perguntam o que vão observar, o que a gente vai ver no céu naquele dia. Então eles se sentem motivados, maravilhados. E isso é o papel do ensino não formal, e é o nosso trabalho. Isso tem um significado social muito importante. Eu me sinto como um transmissor de novidades, apesar de transmitir coisas que são velhas. A gente consegue fazer uma mistura do passado com o presente e apontando para o futuro. Então, eu acho que o observatório cumpre esse papel. Eu entendo particularmente que o trabalho aqui realizado é um trabalho de ponta no Brasil. Tanto é que várias organizações educacionais vêm para cá para dar essa oportunidade aos seus alunos. As pessoas na cidade, no estado, elas devem realmente abraçar esse espaço. O Observatório Astronômico da URGS é um observatório que tem uma história fantástica dentro da história da astronomia brasileira.
É um prédio que se mantém ainda com traços da sua construção original. Então, é um observatório que ainda permanece oferecendo diariamente a observação do céu para as pessoas e essa possibilidade de refletir sobre as grandes perguntas do universo. É um espaço que também nos conecta do ponto de vista da história, do patrimônio. Eu gostaria que as pessoas aproveitassem o máximo possível esse espaço, porque na verdade é delas, né?